Nós temos falado que a Igreja de Cristo, ela é uma igreja comprometida com a verdade da palavra. A Igreja de Cristo é uma igreja livre de compromissos com quaisquer associações missionárias ou quaisquer associações religiosas. As igrejas de Cristo são livres e independentes umas das outras. Nós não temos que prestar subordinação a qualquer outra igreja mais antiga do que a nossa. E os nossos presbíteros são presbíteros bíblicos que não têm que prestar esclarecimentos ou satisfações a qualquer outra liderança além da de Deus. E nós temos falado também, especialmente naquelas mensagens diárias, da importância de termos uma visão bíblica da vida. E não é diferente quando nós pensamos sobre o assunto da depressão. Nós precisamos ter, irmãos, uma visão bíblica da depressão. Portanto, uma leitura na passagem de Gênesis, capítulo 3, versos 17 a 19, nós observamos que, primeiramente, a depressão, como quaisquer outras doenças a quais somos acometidos em nossas vidas, ela é resultado da questão da queda do homem, quando ocorreu lá com Adão e Eva. Nós observamos a palavra de Deus nos dizer claramente que a terra foi amaldiçoada. Maldita é a terra por tua causa. O mundo em que nós vivemos foi amaldiçoado por Deus por causa daquela desobediência. E assim a palavra nos mostra que o homem teria que lutar e sofrer para ganhar o pão. E essa passagem, então, nos mostra claramente, no finalzinho lá em versículo 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás, fazendo uma referência clara à morte. Em primeiro lugar, em uma visão bíblica com respeito à depressão, nós precisamos entender que o ser humano tem a sua característica, o seu corpo, transformado a partir do momento do pecado de Adão e Eva. Nós não recebemos o pecado como herança, ou que nascemos com um pecado original. Não é isso que a palavra está ensinando. Mas o que a palavra está ensinando é que os nossos corpos têm uma característica. Os nossos corpos carregam um DNA consequente daquele pecado. E qual é essa consequência? Se você pudesse ler em hebraico, em Gênesis 2, versículo 17, você veria que o que está escrito lá originalmente é o seguinte: não coma do fruto da árvore do jardim, porque morrendo morrerás. Mas essa tradução ficaria estranha, nós não falamos assim, morrendo morrerás. Mas originalmente o texto está dizendo isso. O que Deus quis dizer para o homem é que gradativamente, após a desobediência, gradativamente, morrendo morrerás. O homem vai morrendo ao longo da sua vida. Portanto, a depressão, ela é consequência dessa situação corpórea nossa. O nosso corpo, nós estamos com um corpo que está morrendo. E a depressão, ela é um problema de saúde, ela é uma doença resultante, então, desse corpo. Em primeiro lugar, em nossa visão bíblica sobre a depressão, nós precisamos entender isso, que procurar um médico para ajudar com a depressão é a mesma coisa que procurar um médico por qualquer outro resultado, problema que você tenha na sua saúde, na coluna, no coração ou qualquer outro problema assim. Portanto, nós podemos entender, baseados em Gênesis capítulo 3, daqueles versículos, que as consequências elas estão presentes tanto nas áreas psicológicas, quanto na questão da área orgânica, no nosso corpo. E assim, nós podemos fazer uma reflexão com respeito das causas orgânicas da depressão. Se você ler um pouco, você vai observar, nós temos aqui uma imagem dos neurônios e da sinapse dele, eles fazendo a transmissão de informações um para o outro. Existem causas orgânicas para a depressão
E é claro, como que a Bíblia contempla isso? Simples. Nós temos um corpo que está fadado a morrer. Portanto, você vai ter problema de pressão, ou vai ter problema de coluna, ou qualquer outro problema de saúde. Então, nós precisamos dar graças a Deus, que o seu amor é tão grande que Ele permite aos cientistas, aos estudiosos, irem descobrindo as causas no corpo, e assim também poder trazer outra questão importante para nós dos medicamentos. Então, é muito importante nós termos um entendimento bíblico sobre as causas orgânicas e o papel dos remédios na depressão. Uma passagem importante que nós lemos é 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Próxima vez, põe uma rolha, fica mais fácil. Não? A palavra, conforme nós podemos ler, diz lá o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, dizendo assim: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Nós podemos observar já nessa passagem, em um período ainda primitivo da história da medicina, que o próprio apóstolo Paulo, mesmo sendo um homem cheio do Espírito Santo, do qual nós não temos nenhuma dúvida da importância dele por Deus, sendo usado poderosamente por Deus, e sendo um homem com poderes milagrosos, os quais Deus lhe concedeu, ainda assim ele orienta Timóteo a utilizar um remédio, o vinho, que era remédio naquela época. Nós podemos observar nessa passagem um preceito para nós, que nós devemos enxergar os remédios como uma extensão do amor de Deus derramado sobre a humanidade. Os remédios são uma bênção de Deus e são uma prova do amor de Deus por nós e por toda a humanidade. Por quê? Porque, por exemplo, um diabético como eu utilizo insulina e existem diversos tipos diferentes de insulina. Eu não sei quais cientistas que conseguiram sintetizar a insulina para que eu pudesse ter e aplicar em meu corpo hoje. Mas eu tenho certeza que muitos remédios podem ter sido resultado de descobertas e estudos de diversos cientistas, inclusive ateus. Cientistas que não têm compromisso com a palavra de Deus, ou que não creem em Deus, ou que não são cristãos, ou que não creem em nada, ou que têm outras religiões que não seja o cristianismo, mas mesmo assim, o amor de Deus por nós é tão grande que esses remédios chegam até nós para nos abençoar. Então, de forma que o amor de Deus ele é tão grande, que a insulina e tantos outros medicamentos, eles estão à disposição até mesmo daquelas pessoas que não têm fé nenhuma em Deus. Portanto, nós podemos pensar o seguinte: se não existissem os remédios, somente aqueles que tivessem uma fé em Deus e orassem, buscassem a Deus com muito fervor, poderiam ter o controle da sua pressão alta, poderiam ter controle da glicose, do colesterol, ou poderiam ter um cuidado com a sua coluna e problemas diversos de saúde. Entretanto, o amor de Deus é tão grande por nós, que Ele derrama dessa bênção, dos tratamentos médicos, da fisioterapia e de todos os outros tratamentos que advêm da medicina, de forma que as pessoas não necessitam necessariamente, primariamente, ter uma fé. Muitas pessoas sem fé são abençoadas por Deus através dos remédios. Portanto, nós devemos ter uma visão bíblica dos remédios como uma extensão grandiosa da bênção de Deus por nós. Uma outra pessoa, um profissional, que é fundamental também nessa luta com a depressão, e eu preciso explicar para a igreja que eu sou um homem que eu luto com a depressão desde os meus 17 anos de idade. E a importância do psicólogo, ela é extrema, é fundamental, é muito bom. E eu coloco essa mensagem aqui, onde nós vemos ali o psicólogo e o paciente deitado sobre uma Bíblia, porque eu quero te dizer que o psicólogo ele te ajuda, mas o fundamento, a base, aquilo que realmente vai trazer a transformação da sua vida é a palavra de Deus, é o relacionamento com Deus. O psicólogo vai te ajudar. A primeira vez
que eu tive uma crise muito forte de depressão, ainda não entendia muito bem da vida, eu não tinha ainda nem sequer 30 anos de idade. Eu saí de uma aula da faculdade para o recreio e já estava quase no fim do curso de letras, então eu sentia tanta dor lá em Uberlândia, tanta tristeza, um desejo até mesmo de morrer muito intenso, que eu peguei então a minha carteira, abri, tinha uma foto da Sara, com um aninho por aí, 1 ano e meio, e eu olhei para aquela foto na hora do recreio e eu estava tão mal, e eu comecei a chorar, e a buscar em Deus, buscar forças, porque eu não queria abandonar a minha família, me matando, abandonando tudo. Eu queria ter forças para poder criar minha filha, para poder dar sequência na vida. Então, eu entendo da depressão, não como um profissional médico que estudou sobre isso, mas eu entendo da dor que é a depressão, do sofrimento que ela traz. E eu tenho, ao longo da minha vida, buscado esse controle, essa luta contra a depressão. E quando eu cheguei de Uberlândia, eu estava muito mal, e a primeira vez que eu fui no psicólogo foi com a Vanilda, e foi bom, mas eu ainda não tinha esse entendimento muito claro. E depois, uma outra vez, lá na frente, eu tive uma crise terrível por outros problemas diversos no casamento. E então o irmão Otávio me abençoou com orientação, com o encaminhamento para um psicólogo que ele conhecia. E eu fiz mais uma vez um tratamento e me ajudou mais um pouco. Mas um dos momentos marcantes da minha vida foi o ano passado, onde mais uma vez eu me senti, eu sentia que a minha vida estava caminhando para uma desorganização muito grande, para uma tristeza, uma depressão muito grande. Então eu pedi para os presbíteros não me escalar, e eu iria começar um tratamento, buscar um psicólogo, nutricionista, outras coisas mais. E então, durante esse tempo, e curiosamente, quando eu fiz 40 anos de idade, finalmente, e o psicólogo me ajudou então a enxergar aquilo que estava muito óbvio para mim. Então, a importância do psicólogo está, não que ele vai te falar alguma coisa que vai, puxa vida, era isso que eu estava esperando. Minha vida se transformou porque você falou isso. Mas porque você vai falando, e Deus vai agindo de forma espetacular, que você mesmo vai tendo a elucidação, o esclarecimento dado pelo Espírito Santo sobre a sua identidade, sobre a sua imagem, sobre quem você é. Eu me lembro que com esse psicólogo, ele falou pouquíssimas coisas, mas o pouquíssimo que ele falou foi fundamental, foi muito importante para me ajudar. E finalmente eu tive mais uma fase na luta contra a depressão vencida, e aí então eu estou aqui com vocês. E eu quero falar um pouco então com vocês, irmãos, dentro dessa nossa visão bíblica da depressão, sobre questões sobre os efeitos da depressão, primeiramente. Quero conversar contigo sobre que, primeiro, eu me lembro claramente que isso ocorreu comigo, especialmente quando eu estava em Uberlândia, uma visão distorcida da realidade, preto e branco. Conforme você pode ver nessa imagem, ao invés de você perceber um gramado verdinho e as árvores bem verdes, você percebe que existe a cor verde. Você sabe que aquela floresta é verde, mas a pessoa com depressão, não é que ela fica daltônica, ela enxerga as cores, mas tudo parece escuro, tudo parece preto e branco. Eu lembro claramente que isso aconteceu comigo, que tudo parecia muito escuro o tempo todo, podia ser meio-dia, podia o sol estar brilhando muito, e tudo parecia muito escuro. Então, essa em primeiro lugar, esse é um dos efeitos da depressão. E é importante que a igreja esteja atento para isso, pois a depressão é chamada de o mal do milênio ou o mal do século. A depressão, ela afeta 350 milhões de pessoas no mundo, segundo estatísticas, e a depressão, ela afeta
talvez alguém na sua família, você mesmo, um colega de trabalho. É importante que você saiba sobre isso. E uma outra coisa importante é... Eu não entendo o que foi que ficou com letra minúscula. Eu nunca gosto de usar essas coisas, mas tudo bem. Vamos lá. Não é Deus com letra minúscula, tá, irmãos? É com letra maiúscula, tá bom? Uma visão distorcida do nosso Deus, do Deus da Bíblia. A pessoa com depressão, ela começa a enxergar Deus como alguém que não se importa tanto com ela. Como um Deus que não, Deus se importa muito com o Leandro, ou Deus se importa muito com o Maurício e aquele irmão lá, aquela irmã, mas comigo não. Deus começou a me deixar de lado. Então, os efeitos da depressão, a visão distorcida, ela já ocorre desde Gênesis 3, quando nós percebemos que Adão e Eva, eles começaram a ter uma visão distorcida sobre Deus, que eles se esconderam de Deus. Então, eles estavam nus e se esconderam de Deus. Então, eles começaram a enxergar Deus de uma forma diferente do usual. Uma visão distorcida do eu também, a respeito de si mesmo, sobre quem você é. A depressão, ela tem esse forte efeito de você começar a se enxergar, especialmente como alguém inferior. E especialmente, isso é muito resultado da sociedade em que nós vivemos. Nós, na sociedade ocidental, na sociedade em que nós vivemos, somos ensinados desde criança a viver uma vida de comparação o tempo todo. Na sociedade ocidental, nós estamos o tempo todo se comparando. As mulheres já têm essa característica mais forte, mais intensa, de comparar-se umas com as outras no quesito da beleza. E os homens têm essa tendência de se comparar no quesito de sucesso profissional. Então, nós vivemos na sociedade ocidental o tempo todo se comparando, sendo comparados desde criança. Eu tirei 8, você tirou 6. Eu aprendi a ler primeiro, né? Eu deixei de usar chupeta primeiro, você deixou depois. Então, e assim o tempo todo nós vivemos uma vida de comparação. Então, a depressão leva a pessoa a ter uma visão distorcida do eu, porque ela sempre vai se enxergar como derrotado, o fracassado, o perdedor, ela está atrás. Nessa corrida, nessa loucura, insanidade, que é um mundo de competição que não é um mundo conforme a vontade de Deus. A depressão também, ela tem um forte efeito na visão distorcida da família. A pessoa com crise depressiva, ela tem um entendimento de que a sua família não a ama. Luana Fowler, ao conversar com ela sobre depressão, é uma irmã como outras que lutam há anos contra a depressão. Ela me disse que quando a depressão está tomando o controle, está fora, sem o medicamento, sem o controle, ela começa a pensar que a sua família não gosta mais dela, a família despreza ela, e isso é muito normal. O depressivo, ele não consegue enxergar que o seu cônjuge te ama, os seus filhos te amam, ele é importante dentro da família. A depressão, ela dá essa visão distorcida da família. Então, por isso que ela é uma doença tão perigosa, tão séria, porque se eu começo a me enxergar como alguém, sempre um derrotado, Deus não me ama, eu sou inferior, minha família não me ama, então o risco do deprimido profundo se matar, cometer o suicídio. Eu tomei a decisão, quando ao longo da minha vida, eu já tomei remédios muitas vezes, e outras vezes paro de tomar o remédio. O psiquiatra uma vez falou, vai no psicólogo, eu não quis ir, 2 anos depois eu fui. Então, não que eu seja melhor do que alguém, não existe isso, que eu não tomo remédio hoje. Simplesmente o meu corpo funcionou de alguma maneira que eu não preciso do remédio hoje. Mas eu já tomei muito remédio controlado ao longo da minha jornada. E uma decisão forte que eu tomei na minha vida é que quando a depressão ela tomasse uma proporção em que eu realmente pensasse em me matar, pois eu já pensei isso desde os 17 anos muitas vezes, quando eu tomasse
a proporção fosse aumentando muito, eu vou me matar, e começasse a pensar muito, e começasse a planejar essa morte, como já aconteceu comigo, então eu iria no médico. Eu tomei essa decisão, que é uma decisão de segurança para mim. É claro que eu sempre oro, leio a palavra, tenho irmãos, são meus amigos, mas se essas coisas não estão surtindo efeito, então eu vou no médico, vou falar com ele, e vou tomar o remédio, vou fazer o tratamento, e vou continuar vivo, como eu estou vivo aqui agora. É assim que deve ser, irmãos. Então, e como eu disse aqui, como está escrito no PowerPoint, uma visão distorcida do mundo, onde você não consegue enxergar mais o mundo como um lugar lindo, maravilhoso, que apesar de ter sido amaldiçoado por Deus, o nosso planeta ele é lindo, o nosso mundo é lindo, né? E tem coisas lindas e maravilhosas para ser vistas. Então, mas a pessoa com depressão, ela tem essa visão distorcida. O mundo todo é feio, o mundo todo é ruim e principalmente o mundo todo é contra mim. Eu sou indesejado no mundo. Por isso que algumas pessoas com depressão são chamadas de antissociais. Por que que isso acontece? Porque ela se sente mal no meio das pessoas, porque ela acha que todo mundo é contra ela. E isso já aconteceu comigo, por exemplo, eu vindo para a igreja, e eu sentia que a igreja toda era contra mim, mas assim, por quê? Não tinha isso, era coisa da minha cabeça e tudo. Então, às vezes é doloroso até mesmo para uma pessoa com depressão estar num convívio, num ambiente grande, por causa dessa visão distorcida que ela tem do mundo e das pessoas. E ainda também... espremeu e funcionou. Vamos lá. Então, eu queria te falar que você deve ter, você que não tem, nunca teve depressão, preste atenção no que eu estou falando. Você que não sabe o que é a depressão, não fique desmerecendo isso. E que o depressivo, ele tem uma dificuldade, ele tem uma visão distorcida da esperança de sair da depressão, da esperança de ter uma cura para isso aí, da esperança de viver uma vida melhor. O depressivo, ele tem uma visão distorcida da esperança da vida dele. Então, como você entendeu até agora, tudo isso é resultado do quê? O Adão e Eva pecaram, o nosso mundo foi amaldiçoado, o nosso corpo, ele é um corpo caído, com uma situação de gradativamente ir morrendo, caminhando para a morte. E os efeitos do pecado são tanto nessa parte do corpo físico, de você ter um problema na coluna, ou de pressão alta, etc., como também são os efeitos emocionais. O homem caído, o homem que pecou, o ser humano, ele é uma pessoa que tem problemas emocionais. E a palavra de Deus é o oxigênio para as nossas emoções. E eu preciso que você dê uma atenção especial. Então, eu quero que você tenha uma atenção especial para isso. Essa imagem aponta uma mulher, ela dando ouvido, desenho, ela está prestando muita atenção, ela está close, de perto, né? Ela está focada em ouvir o que os outros estão dizendo. E você pode perceber que nesse desenho temos duas pessoas iradas, gritando, e aquela mulher, não sei se ela está irada, mas está com a boca grande, né? De qualquer forma, eu quero falar com você, embora é uma piada, um pouco para trazer um pouco de leveza para esse assunto pesado, eu quero que você saiba o seguinte, eu quero que você pense muito com misericórdia. Olhe com misericórdia para quem tem depressão, porque a pessoa com depressão, ela tem uma tendência muito forte a dar ouvido para os outros. Ela dá muito valor para o que os outros falam. Eu sofri demais ao longo da minha vida, porque uma pessoa falava alguma coisa para mim. Ou eu ouvi falar que alguém disse que não gostava de mim, e eu senti uma dor tão grande por causa disso. Então, a pessoa com depressão, ela sente dor
pelo que você fala contra ela, dói nela. Ela sente dor pelas palavras que são lançadas contra ela. E a pessoa depressiva, ela tem que evitar assistir muito jornal, essas notícias, porque ela pode até começar a sentir dor, porque lá no outro país, tão longe, uma bomba explodiu e matou crianças e coisas assim. Então, tome muito cuidado com o que você fala, com as suas palavras, na direção do seu irmão, da sua irmã. E eu quero que vamos pensar um pouco sobre alguns mitos que existem sobre a depressão. Muita gente acha que a depressão é só um drama. É só para chamar a atenção. É falta de Deus. E eu já ouvi também falar, a depressão é frescura, é doença de rico, até alguém falou, né? É frescura. Muito cuidado com isso. Isso são coisas erradas, são pensamentos incorretos. É uma doença. E é uma doença que precisa ser tratada. Eu lembro que uma vez eu liguei para um irmão, eu estava em Uberlândia, e eu falei, irmão, eu tenho uma depressão, eu luto contra isso. Ele falou, irmão, liga um som, ouve umas músicas e fica tudo bem. Então, muitas vezes, esse jeito de tratar com superficialidade, como se fosse qualquer coisa. Você está deprimido, come um espeto ali de carne gorda ali e tal, vai ficar tudo bem. Essa maneira fútil, medíocre, superficial de tratar o outro, como é, Hélio? Pejorativa, de tratar a depressão e tratar o próprio irmão. Então, eu quero te dizer que existem esses mitos, e não é drama, não é só um drama, não é só para chamar a atenção. Tem pessoas que fazem isso, mas você precisa tomar cuidado em titular, colocar essa etiqueta na pessoa. Não é falta de Deus, às vezes as pessoas pioram tudo dizendo isso, e muito menos frescura. E aí há uma pergunta. Muita gente tem esse mito que cristão não pode ter depressão. E muita gente tem esse questionamento. Será que cristão pode ter depressão? Eles fazem esse questionamento porque sabem que a depressão ela é uma tristeza longa. Não é uma tristeza assim, porque perdeu um ente querido e há o período de luto. Não é uma tristeza porque está desempregado, ou tem um problema sazonal ali que aconteceu e acabou. Mas é um longo período de tristeza e sofrimento, que não passa. E aí as pessoas então falam assim, mas a Bíblia diz que o fruto do Espírito é alegria. A Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. A Bíblia demonstra Jesus trazendo libertação, transformação. Então, um cristão não pode ter depressão. Bom, se um cristão não pode ter depressão, então um cristão também não pode ter pressão alta, problema na coluna, dor de cabeça, dor nas costas, dor nos pés. Não pode ter doença nenhuma, porque a depressão é uma doença. Então, não fica julgando, não fica com esse entendimento incorreto. Cristão pode ter depressão, isso é uma heresia, dizer que cristão não pode ficar doente, que a doença é por causa do pecado. Ele pecou, então ele tem uma doença. Né? Então, todos pecam e todos estão doentes. Então, sim, um cristão pode ter depressão. A depressão pode ser resultado de algo orgânico, como nós já falamos, ou pode ser uma coisa emocional, resultante de uma história de vida, de situações na vida. Então, essa questão, a depressão é pecado? Então, a depressão não é pecado. Se depressão for pecado, como eu falei agora, pressão alta, dor nas costas, etc., tudo isso é pecado. Doença é pecado? A cristão que está doente é porque está em pecado. Isso é cruel. E isso é o que o neopentecostalismo, tá bom? Então, dizer que ficar doente é por causa de um pecado. Então, você tem que orar mais, jejuar mais e não toma o remédio. Aí muitas pessoas morrem, como já aconteceu no nosso meio, porque não quis o tratamento, porque achou que tinha que ter mais fé. Está errado. Está errado. A palavra não ensina isso, não mostra isso. Nós temos uma visão bíblica
das doenças e a visão bíblica das doenças nos mostra que não é por causa do pecado que alguém fica doente, é porque nós vivemos num mundo caído e nossos corpos são decaídos em função do pecado. Então, depressão. Nós somos crentes, somos cristãos, mas somos humanos e reais. Nós temos esses dois lados da nossa vida. Então, a palavra de Deus nos mostra pessoas com sintomas de depressão na Bíblia. Então, a palavra de Deus não usa a palavra depressão, não tem essa palavra depressão na Bíblia, mas ela tem exemplos de pessoas que passaram por situações e expressaram sentimentos que são os mesmos descritos na situação de uma pessoa com depressão. Então, eu vou ler um para você aqui de Números capítulo 11. Então, eu quero te repetir o que eu falei aqui, preste bem atenção. A palavra de Deus, a Bíblia não carrega a palavra depressão, mas ela mostra pessoas tendo reações nas suas vidas, sentimentos que apontam uma depressão, um sentimento depressivo. O grande profeta, o grande Moisés, o grande legislador, ele disse assim, a palavra de Deus nos mostra em Números capítulo 11, versos 14 a 15, ele dizendo, ele orando, falando com Deus, né? Ele fala com Deus, ele fala assim, eu sozinho, ele se sente sozinho, o deprimido ele sente muita solidão, não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Então, o deprimido, ele sente solitário, ele sente abandonado, aqui ele acha, me é pesado demais, ele acha que Deus está largando ele de lado, e o deprimido tem essa questão da morte recorrente, de pensar em morrer e pedir para morrer, que é o que diz no versículo 15, se assim me tratas, mata-me de uma vez. Ele pede para Deus, me mata. Ó Deus, tira a minha vida. Eu, infelizmente, não sei, infelizmente ou felizmente, eu abri meu coração para Deus algumas vezes e pedi para Ele me levar pela dor imensa que eu tinha. Mas eu dou glórias a Deus, a sua misericórdia é tão grande que Ele não ouviu essa oração, e pelo contrário, Ele me levantou e eu estou aqui hoje, a prova é essa, né? Vamos lá. Então diz a palavra em Números 11, versículo 15, se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. E se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Estava sofrendo muito. Então, eu já vi aqui na igreja, e o texto, a passagem de Elias, ele tem toda uma sequência de ações que demonstram claramente depressão. Ana também, em muito sofrimento. Eu deixo para você depois fazer a leitura. Essa mensagem eu já enviei para o Rômulo e para o Gladstone, então agora é com eles podem passar para você, para o seu celular. Então, fica essa pergunta, como sair da depressão, não é mesmo? Então, a palavra de Deus nos mostra que porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Jesus entende você. Jesus entende a irmã e o irmão que luta com a depressão. E a cruz de Cristo é a prova disso. E a palavra de Deus, Ele se compadece das nossas fraquezas. Ele se compadece das nossas dores. Ao longo da minha vida, eu não entendia quem eu era. Eu falei para você, eu fui entender melhor mesmo aos 40 anos. Né? Melhor aos 40 do segundo tempo do que quando o jogo acabou, né? Muito bem. Então, aos 40 anos de idade é que eu fui entender isso melhor. Então, mas eu lembro claramente que foi assim, ó. Quando eu namorar, tiver uma namorada, vai ser muito bom. Quando eu casar, vai ser muito bom. Quando eu passar no vestibular, então eu vou sentir melhor. E aí, quando eu formar, quando eu tiver um emprego, e assim foi, né? Quando eu tiver especialização, quando eu tiver o mestrado, e assim eu fui nessa jornada. Né? Quando eu tiver uma filha ou um filho, e fui nessa entoada. Mas a verdade, irmãos, que não tem nada melhor para clarear a sua visão da vida do que a cruz de Jesus Cristo.
É Jesus Cristo por meio da sua cruz, que te leva a arrancar essa imagem preto e branca que você tem da vida, da família, de Deus, de si mesmo, do mundo todo, e descortina para você um mundo de cores. É o nosso Senhor Jesus que te dá condições de suportar essas palavras negativas que nós ouvimos das pessoas. A Bíblia diz em Provérbios 19:11, a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Ignore as ofensas. De todas as imagens, eu só repeti essa, porque eu quero enfatizar esse ponto, irmão. Uma pessoa com depressão, ela sente muita dor pelo que os outros falam dela. Dói muito. É muito doloroso, pelo menos no meu caso. E demorou até eu conseguir melhorar isso na minha vida. Então, a palavra de Deus diz isso. Você que luta com a depressão, ou se uma pessoa que é deprimida te falou uma palavra errada, a glória do sábio é ignora as ofensas. E como eu disse, de todas as coisas que eu procurei, e eu também procurei muito no esporte, e eu quero que você entenda isso, dos dois lados, das duas partes do nosso corpo, da nossa vida. Nós somos físico e espiritual. Então, você que luta com a depressão, ou que conhece alguém que tem depressão, um membro da sua família, saiba o seguinte: você precisa fazer as coisas que te trazem alegria. Você precisa praticar um esporte. É andar de bicicleta, é fazer uma caminhada, é hidroginástica, não sei, natação, seja o que for. Você precisa buscar isso daí. Você precisa buscar fazer alguma coisa com o seu corpo, mexer o seu corpo. Porque mexendo o corpo, ele vai produzir hormônios, a parte orgânica vai funcionar e vai te deixar melhor. Ontem eu estava muito mal mesmo, é incrível. Nós que pregamos, sempre acontece isso. Você é testado depois que prega ou antes que prega, né? Então, quando eu vi meu nome depressão lá, eu fiquei feliz na hora, mas depois eu passei apertado. Muitas dificuldades eu tive que enfrentar. E ontem, então, eu estava muito mal e eu fiz uma caminhadazinha leve de 2h30. E eu consegui dormir muito bem, eu fiquei bem, e eu estou aqui eu estava preocupado, como é que eu vou pregar amanhã? Então eu precisei dessa parte física, e graças a Deus, glória a Deus. Então o que você gosta de fazer? Talvez você gosta de ir para um local sossegado, né, uma casa no campo, se retirar, cuidado com se isolar de tudo e de todos também, cuidado com isso. Mas nós que lutamos com a depressão, há uma fase, há um momento que nós gostamos de ficar sozinhos e não conversar com ninguém. Isso acontece muito comigo. Não é que a gente é mal, né? Minha filha falou assim: você é estranho, pai, né? Eu estava assistindo o filme Robocop, o novo, né? De uns anos atrás agora. E aí passou aquela música do primeiro Robocop, de uns 30 anos atrás, e eu chorei com aquela música. E ela falou assim: você é estranho, pai. Passa que as coisas mais emocionantes, todo mundo chora, você não liga. Passa uma música besta dessa, você chora, né? Mas tem um contexto, você precisa entender o contexto da pessoa, assim. Né? Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema na minha vida, eu gosto muito de filmes. Foi esse, o Robocop. Então, eu chorei por causa disso. Pode ser uma besteira, mas para mim, me trouxe algo diferente. Então, eu quero que você pense. Olhe os pequenos detalhes. Uma foto de um dente de leão, não sei se foi tratada a imagem, se existe isso colorido. Para mim existe, está aqui, né? Bom, eu quero que você pense nos pequenos detalhes. O detalhe do sorriso de uma criança. O detalhe de tantas flores, dos pássaros, das abelhas, da natureza. É bênção de Deus para nós. Preste atenção aos detalhes. E a melhor coisa de todas que eu experimentei ao longo da minha vida é sentir a presença de Deus. Isso é curador. No caos interno em que eu vivo,
dentro lá do meu interior, dos cacos que eu carrego dentro da minha vida, da loucura, da insanidade, do meu mundo interior, nunca houve nada melhor que me libertasse mais desse mundo de dor e sofrimento e tristeza e culpa e ansiedade e angústia. Nunca houve nada melhor para mim do que a presença de Deus. Saiba disso, igreja de Deus. A presença de Deus é curadora. A presença de Deus é transformadora. A presença de Deus é revigoradora. É ótimo essa emoção, é gostoso. Eu amo sentir a presença de Deus, mas não é sentir de forma doentia, louca, irresponsável. É a presença de Deus procedente da palavra, da leitura da palavra, é a presença de Deus resultante de entendimento das Escrituras, é a presença de Deus resultante da oração, da meditação, da comunhão com os irmãos. É essa presença, é isso que Deus traz para nós, para nos curar. Deus quer que você esteja sempre com alguém. A mensagem da depressão, uma visão bíblica da depressão é para você solteiro ou casado, divorciado ou viúvo, seja como for, que mora sozinho ou com muitas pessoas, mas se sente sozinho. Você não está sozinho, você não foi abandonado por Deus. Essa igreja, eu digo pela minha experiência, ela não vai te julgar. Algumas pessoas podem fazer, somos falhos. Mas os líderes, os melhores, aqueles que realmente se comprometem com a palavra, eles vão estender a mão para você e vão te levantar. O Otávio fez isso por mim. Jamie Richardson fez isso por mim. Edson Fowler e tantos outros. Gladstone, Leonardo, tantos outros me ajudaram a levantar. Você não está sozinho. Existe cor, existe um companheiro, existe uma companheira, existe alguém que está perto de você, que quer te ajudar. Essa imagem tão linda de união, duas pessoas, não se isole, busca ajuda, peça ajuda. O nosso Deus é maravilhoso, Ele quer transformar a sua vida. Fique à vontade agora, enquanto os irmãos vão estar dirigindo os cânticos, o pastor vai dar uma palavra. Irmãos, nós não vamos fazer aquele